Afonso tomou uma decisão que fará a Odete Roitman ficar com muito ódio e a Solange irá quebrar a cara de Odete Roitman. O Afonso estava se preparando para morrer e a Odete, que viu o seu plano ir por água abaixo, agora também tem uma morte trágica. Quer entender melhor essa história? Eu sugiro a vocês que deixem o like e se inscrevam no canal. Feito isso, vamos à notícia. Bom, o Afonso, ele tá lutando contra o câncer e ele já tem data marcada para se internar. Mas antes dele se internar para começar a fazer a quimioterapia, ele resolve tomar uma decisão muito importante. Ele vai até TCA conversar com a mãe dele, a Odete Roitman, e ele deixa muito bem claro para Odete que ele pretende fazer um testamento. Nesse testamento ele vai deixar todos os seus bens, todos os seus imóveis para Solange e para os filhos que Solange está esperando, que são deles, que são dele. A Odete Roitman, quando ouve isso, ela fica sem poder dizer nada. Ela que tentou fazer de tudo para o Afonso não ficar com a Solange, se ver em uma situação que ela nunca iria imaginar. O filho engravidou a mulher que ela mais odiou nessa vida e foi um tapa na cara dela, né? E o Afonso deixa muito bem claro que ele está muito otimista e ele tem certeza que o tratamento contra a leucemia vai dar certo e ele vai conseguir vencer, mas ele tem que pensar no pior e ele não quer deixar Solange desamparada. A Odete Roitman vai estar em um momento bem delicado, porque ela foi até o sítio onde o Leonardo mora, ela coletou algumas amostras de sangue de Leonardo para saber se ele era compatível a Afonso, após a Celina ter comentado que se Leonardo tivesse vivo, ele seria compatível com Afonso para doar medula óssea, porque ele e o Afonso têm o mesmo tipo sanguíneo. A partir daí, a Odete teve a ideia de coletar a amostra do sangue de Leonardo para saber se ele é compatível com Afonso. E ela estava justamente aguardando o resultado. E a Consuelo tinha acabado de dar o resultado para ela e ela tinha lido o resultado e tinha visto que o Leonardo é 100% compatível com o Afonso para doar a medula óssea. O Afonso entra na sala dela dizendo justamente que ele quer fazer um testamento porque a Heleninha não é compatível com ele, não existe doador de medula óssea para ele até o momento, e ele quer precaver a Solange. E isso deixa a Odete Roitman espumando de ódio, mas ao mesmo tempo ela não pode fazer nada porque o filho está numa situação ruim, né? Ela não pode ser contra, né? Nesse momento tão ruim. Seria indelicado, vamos dizer assim, entende? E aí o Afonso faz um pedido para a mãe, que quer que ela assine um documento que dizendo que ela concorda em que Afonso passe toda a fortuna para Solange, enfim, toda a fortuna dele, etc, né? E mesmo contrariada, a Odete Roitman, ela aceita de bom grado. E o que me chama a atenção é que era para ele conversar isso primeiro com a Celina, por mais que a Odete Roitman seja a mãe biológica dele, mas quem criou ele foi a Celina, né? Ele foi conversar primeiro com a Odete. Bom, mas depois ele vai ter uma conversa com a Celina, ele fala: Celina, tia, eu vou fazer um testamento, eu vou passar toda a minha fortuna para Solange e meus filhos, e eu queria que a senhora assinasse um documento que
dizendo que a senhora está ciente disso tudo, etc. E a Celina fala assim, Afonso, não precisa disso. E o Afonso diz, eu não sou supersticioso, eu não acho que eu me precaver em fazer um testamento quer dizer que eu estou assinando a minha sentença de morte. Eu não acho isso. E aí ele fala assim, tia, se você quiser eu deixo também uma parte da minha fortuna para você também. Aí Celina fala assim, não precisa, meu filho. Não precisa porque eu sei que você vai se recuperar. E mesmo porque você sabe muito bem que eu ia gastar tudo. Ela faz um tom de ironia. Mas o Afonso é bem carinhoso com a Celina. Ele disse para a Celina que tudo que é referente à família, a um lar, tudo isso foi Celina que proporcionou a ele. Celina que deu essa visão para ele de família, de lar, de mãe. Foi tudo Celina que proporcionou a ele. E o que me deixa mais revoltado é porque ele não foi falar primeiro com Celina, né? Foi falar com Odete. Pô, Manuela Dias. Mas eu entendi, ela queria o flagra, né? Bom, o momento vai ser bem comovente e o Afonso fará a quimioterapia. E para piorar a situação de Afonso, a quimioterapia ela não surte efeito, né? A leucemia começa a se agravar ainda mais. E a Odete ela tem a alternativa de revelar que Leonardo está vivo. A Fátima também sabe que Leonardo está vivo, ou melhor, ela vai descobrir e ela sabe que ela pode salvar a vida de Afonso, revelando que Leonardo está vivo. Mas indo de Fátima e de Odete, a gente fica um pouco apreensivo. Será que elas vão falar? Eu venho batendo nessa tecla há um bom tempo, né? Eu tava me perguntando muito o que a autora vai construir com essa situação, né? Porque só a iniciativa de Odete ir lá fazer um exame para saber se Leonardo é compatível, ela cogitou na possibilidade de revelar que Leonardo está vivo e revelar para todo mundo que o Leonardo é compatível com Afonso para salvar a vida de Afonso e tal. Então a autora criou a ilusão na nossa mente que possivelmente a Odete Roitman pode muito bem revelar que Leonardo está vivo. Só que há uma versão nessa história muito interessante que diz que o filho que Solane está esperando, os filhos, vão nascer e o cordão umbilical, que é rico em célula-troncos, será usado para o transplante de medula óssea. E o que vai curar Afonso seria exatamente isso. Mas eu estou meio confuso. Como é que as pessoas vão saber que Leonardo está vivo? Seria interessante a Odete contando, né? Não. Mas vamos ver. Vamos ver que a autora está nos preparando. Tchau, tchau.